Seja bem-vindo, seja bem-vinda a mais um episódio do IEPREV Talk, o seu podcast de Direito Previdenciário do IEPREV, comigo, Amanda Faria Mapa. E desde o início que nós idealizamos esse projeto, a gente sempre pensou em ceder espaço para mulheres fortes, mulheres potentes, como uma anfitriã, né, deste podcast. Não poderia estar mais feliz por ter recebido várias mulheres e estar recebendo mais uma hoje. É com muito carinho que está aqui a doutora Patrícia Salomão, uma querida advogada previdenciarista, sócia fundadora do escritório PSA Advocacia Previdenciária há mais de 20 anos, professora, uma grande mentora de advogados, coautora de livros jurídicos, é também coordenadora de cálculos do IEPREV. Que alegria estar aqui com a doutora, essa potência de mulher, essa inspiração. A gente já estava conversando aqui antes de começarmos a gravação, e agora que prazer é poder levar todo esse aprendizado que a doutora já estava me passando ali para o Spotify, para o YouTube, de forma gratuita, de forma popular, acessível para todo mundo. Então, muito obrigada por estar aqui, por ter imediatamente aceitado o convite. Eu fico muito feliz de receber essa mulher maravilhosa aqui. Muito obrigada. O agradecimento é meu, Amanda. Eu estou muito feliz com o convite. O IEPREV, assim, tem meu coração. Então, para mim foi uma honra receber o seu convite e aceitei porque falar sobre o empreendedorismo, falar sobre a advocacia previdenciária, sobre aquilo que a gente ama, é maravilhoso. Então, muito obrigada por esse convite e vamos bater esse papo. Vamos lá. Antes da gente entrar na temática em si que a gente propôs para hoje, que é como transformar o seu escritório de advocacia em uma empresa, um empreendimento lucrativo, claro, né? Isso mesmo. Eu quero saber um pouquinho da sua história, quero saber como se deu esse encontro da Patrícia com o previdenciário. Muita gente começando agora na advocacia e às vezes as pessoas se pautam pelo que vê ali no Instagram, às vezes coisas que pensa que é inatingível, eu não vou conseguir nunca, eu tô começando agora. E eu acho que contar um pouquinho de como a gente começou, de onde a gente saiu, sempre serve de inspiração. E gostaria de saber, então, como é que foi esse encontro, né? Onde que o previdenciário entrou na vida da Patrícia e a Patrícia entrou nesse mundo do previdenciário, né? Hoje, muito conhecida. E essa inspiração, com certeza, as pessoas vão conseguir levar aí para o dia a dia delas, para a vida delas, né? Verdade, Amanda. Às vezes as pessoas acham que a gente começa lá do último degrau, né? Pois é. E isso desanima, porque tem uma comparação hoje muito grande, e a pessoa pensa assim, nossa, mas ela tá ali, como que eu vou fazer para chegar? E, gente, a gente começa lá no degrau zero, não é nem, ou menos um, menos alguma coisa, então não sempre não foi assim, né? Então a gente realmente começou e foi degrau por degrau para a gente chegar onde a gente está chegando e com muita garra, acreditando no nosso potencial e sempre buscando conhecimento. Aprender com quem já chegou, aprender com quem faz. E esse sempre foi o meu lema, Amanda. Eu comecei, desde que eu uma garotinha da roça, criada na roça, na zona rural, e sonhava em ser advogada, até porque o meu nome, minha mãe me deu inspirada em uma promotora de justiça na minha cidade. É mesmo? Isso. Olha! E aí ela me contava essa história e aí eu sonhava em ser advogada. E foi então que eu vim para Belo Horizonte aos 15 anos, deixando a minha família lá. E fui estudar e queria ser advogada, fazendo faculdade, trabalhando o dia todo para pagar a faculdade. A condição financeira da família era realmente bem precária. E então eu fiz faculdade quando o professor perguntava assim, quem aqui vai fazer concurso, quem quer ser advogada? Eu era uma única que respondia, eu quero advogar. Eu e 1, 2, 3, e o professor falava, você é louca, como é que você quer advogar? Eu falei, eu quero, é meu sonho, eu gosto de desafio, eu quero transformar a vida das pessoas. Então, e aí começou. E eu comecei advogando, eu me formei em 2000, comecei na área tributária e empresarial, fiz pós nessa área e tal. Mas em 2003 eu recebi o convite para atuar na área previdenciária. E então eu me apaixonei com aquela área onde eu luto pelos direitos de quem de fato ali tem direito, de quem de fato é a parte mais vulnerável. E foi então que eu fui atuar e estudar. Fiz a primeira pós do IEPREV, que na época era o IEJA. E então o previdenciário entrou na minha vida e eu passei a ser exclusivamente previdenciarista desde 2003. E sou apaixonada com a área. E aí eu venho galgando
o meu espaço e ajudando cada dia mais pessoas nessa busca aí dos seus benefícios previdenciários, de um planejamento, de um cálculo. Atuo tanto com o regime próprio quanto com o regime geral. E é isso aí. Nossa, que inspiração. Uma menina, né, vindo para a capital mineira, né? Mineira raiz, mas que veio para a capital buscar o seu espaço e não só conseguiu, como tem cedido esse espaço para outras pessoas também. Seu escritório é um escritório enorme, várias pessoas trabalhando junto com você, você também mentorando outros advogados, então isso é muito legal. E o previdenciário, de fato, é muito apaixonante. Nossa, não tem O jeito, né? previdenciário, eu acho que ele é arrebatador, assim, porque eu acho que no previdenciário a gente pode não estar sempre do lado que ganha, é fato, mas eu acredito que estamos sempre do lado certo, né? A gente está sempre defendendo ali as pessoas hipossuficientes, pessoas mais vulneráveis, pessoas que trabalham uma vida inteira para conseguir um benefício, então tem todo esse lado sentimental e eu acho que é o lugar da mulher ali. Eu acredito muito que Concordo. a gente tem essa questão feminina que também nos leva muito para esse cuidado que o previdenciário exige, né? Porque tem sentimento, né, Não Amanda? é? É ali você realmente traz a dignidade para aquela pessoa. A gente ouve áudios e mensagens de cliente que falava assim: eu não tinha o que comer. Eu ouvi um áudio de um cliente no Natal que ele falou comigo: doutora, eu não tinha o que comer. É a primeira vez que eu compro uma ceia de Natal para minha família. Olha E isso. aquilo eu recebi dia 23, me Nossa. emociona até hoje. Passei para os meus filhos. Eu quero que vocês entendam que o trabalho da mamãe não é para ganhar dinheiro. O trabalho da mamãe é para devolver a dignidade para as pessoas. E aí a gente realmente vai ver nisso todo dia. Aquela pessoa que estava sem esperança, que chega no seu escritório e fala: não tem jeito, doutora. Eu envergonho a minha família, um cliente de auxílio-doença, porque eu não tenho dinheiro para pôr comida em casa. Nossa. E aí eu convenci aquele cliente a entrar com a ação na justiça, porque ele não queria, e a gente conseguiu a aposentadoria por invalidez dele, e ele recebeu de retroativos mais de 300 mil reais. Olha isso. E aí ele chega para mim e fala: você me devolveu a minha vida. Eu estava pensando em até desistir de viver. Então, isso é muito profundo. E a gente precisa mostrar aos colegas que estão começando que entendam isso, porque vai além de ganhar dinheiro, de fazer sucesso, de estar no último degrau. Porque quando você tem um propósito, né, Amanda, fica mais, o resultado vem de forma mais coerente, né, de forma mais fluida. Então, as pessoas precisam levar sempre isso junto para realmente trabalhar com amor. Pois é, o previdenciário, ele trabalha sempre nas dores da pessoa. Você deu o exemplo do auxílio-doença, que é aquele momento que a pessoa está incapaz, está doente, está com um problema de saúde. E o que acontece na prática é que essa pessoa doente, muitas vezes ela não consegue o amparo da INSS e também não tem o amparo da empresa, porque a empresa não aceita que essa pessoa volte a trabalhar. E essa pessoa fica no que a gente chama de limbo, sem receber, E sem totalmente dignidade, vulnerável. como a gente, né, vem falando. E realmente é um divisor de águas, uma concessão. Essa, né, vai mudar a vida dele e de toda a família. E a própria percepção dele, né, enquanto uma pessoa que consegue sustentar a família, que tem um problema de saúde, mas que está sendo amparado. Nossa, é arrepiante relatos assim, né? Mas foi um caminho para chegar até nesse escritório grandioso, né? Hoje você conta com quantos colaboradores? Eu estou hoje com 20 colaboradores e a gente está contratando esse mês, estou no processo seletivo, mais 5 pessoas. Então, a gente vai, provavelmente finaliza esse mês com 25 pessoas. Que maravilha. Mas não começou assim, começou um pouco menor. Muito menor. Na verdade, Amanda, a gente vai falar sobre isso, esse start de realmente crescer o escritório, isso aconteceu de 3, 4 anos para cá, né, com a era digital. E aí, então, eu mudei a minha mentalidade, mas começou muito menor, com muitos clientes, porque eu peguei uma era da advocacia previdenciária onde havia uma oferta de pessoas, assim, precisando de trabalho imensa. Mexi muito com revisão de aposentadoria, mas era pequenininha, era 3, 4 pessoas, entendeu? Então, é agora que vem crescendo e eu estou com um projeto de crescimento aí mais a longo prazo aí nos próximos anos. Que maravilha. Então, você tocou num ponto aqui muito interessante, que é a mudança de mentalidade. Você acha que começa por aí? É o pontapé inicial? Com certeza, Amanda, com certeza. Eu afirmo isso, por quê?
Porque enquanto a gente não enxerga o nosso escritório como uma empresa, que a gente não põe que quanto mais a gente cresce, a gente ajuda mais pessoas. Porque o crescer não é para você ficar famosa, para você ganhar mais dinheiro, é para você conseguir ajudar um número muito maior. Esse cliente que eu citei aqui da ceia é um cliente do Tocantins. Se eu não tivesse começado o digital, não tivesse com essa mentalidade, eu não tinha chegado a ele, ninguém teria. Ele falou que viu num vídeo, ele nem sabia que ele tinha aquele direito. Então, e era um BPC. Então, assim, a verdade é que quando a gente muda a nossa mentalidade na linha de crescer, de ajudar mais pessoas e de enxergar o escritório muito além daquele espaço, porque, na verdade, a gente é uma advogada, um profissional liberal trabalhando ali com as nossas mãos. E, às vezes, com a ajuda de uma secretária, a ajuda de um estagiário e pronto. Então, não tem como, tem um limite às nossas mãos e às nossas 24 horas. Quando a gente abre a mentalidade que a gente pode ter uma equipe, que a gente pode realmente ajudar mais pessoas, inclusive gerar empregos, ajudar mais clientes, atender um número maior, aí, de fato, a gente só vai. É uma mentalidade da prosperidade, eu acho, né? É uma mentalidade da positividade, de que vai dar certo, de que eu consigo, de que eu posso mais. Eu sou muito positiva, eu sou uma pessoa extremamente positiva. Eu sou aquela pessoa que já acordo assim, ligado no 220, que dia lindo, que dia maravilhoso. Ah, tá chovendo, que ótimo, a gente precisa de chuva também. Eu sou extremamente positiva. E eu vejo que ao redor, sempre, às vezes, tem uma pessoa que não tá ali na mesma energia que você. E muitas vezes a pessoa que tem um pensamento de forma contrária, um pensamento negativo, acaba também atraindo coisas negativas. Eu percebo muito isso, assim, à minha volta, essa mentalidade do próspero atraindo coisas maiores e melhores e além do que a gente poderia imaginar. E uma mentalidade, às vezes, limitada, negativa, pessimista, atraindo coisas ruins. Com certeza, Amanda, eu também sou determinada e positiva, sempre fui. Por quê? Porque eu acredito no meu potencial, eu acredito que tem sempre o lado bom das coisas. Então, a gratidão por aquilo que eu já conquistei e o foco naquilo que eu ainda quero conquistar. E as pessoas, elas gostam muito, às vezes, de inventar desculpa e de achar que para ela não dá. E é por isso que é importante a gente contar de onde a gente saiu e como a maioria, quando você pega esses grandes empresários que saíram lá de baixo, para a pessoa entender que se eu pude, se eu posso, ele também pode. Então, é aquele ditado: quem é bom em desculpas não é bom em mais nada. Então, cuidado para falar assim: ah, mas eu não tenho isso, ah, aqui não tem cliente, ah, é muito difícil. Qual difícil você quer? Eu digo isso, né, para os meus mentorados, para os meus filhos. Qual difícil você quer? De correr atrás daquilo que de fato você almeja ou difícil de ficar ali na mesmice frustrado? Porque todos dois são difíceis. Não ter dinheiro é difícil. Ganhar dinheiro também é difícil porque tem o seu trabalho. Não ter cliente é muito difícil. E ter muitos clientes também e você ali é difícil. Agora, qual difícil você quer? Eu tenho certeza que todo mundo quer o difícil da abundância, da prosperidade. Porque isso faz a gente se sentir vivo. Amanda, eu me sinto todos os dias viva, eu amo o meu trabalho, eu sou a doida que ama segunda-feira. E o pessoal fala assim: como é que você gosta de segunda-feira? É porque é sempre uma chance de um novo começo, de fazer diferente, de prosperar e chegar à sexta e falar: ufa, olha tudo que eu fiz. Olha tudo que aconteceu. Eu amo ouvir assim, benefício concedido. Todo dia a gente tem um canal de comunicação no escritório, que é o Slack, e o time coloca lá os benefícios concedidos. Eu amo aquilo, entendeu? Coloca também os não concedidos. E eu já falei: vamos tirar os não concedidos? Aí elas: não, a gente precisa conviver com os dois sentimentos. Aí eu falo, e aí eu comemoro. E quanto mais tem benefício concedido, aí os contratos fechados também são anunciados. Um contrato fechado, 2 contratos fechados. Aí teve um dia na semana passada que bateu o recorde, 12 contratos fechados no dia. E a gente comemora, porque são mais 12 vidas que a gente vai ajudar. São 12 vidas que tiveram o benefício concedido, que têm a vida transformada. Então, a vida é isso. Qual difícil que você quer? Então, a pessoa precisa avaliar. E é possível, sim. Agora, tem que saber se é possível. Não precisa de ser fácil. O que a gente quer, Amanda, não precisa ser fácil. Só precisa ser possível. Não dá para querer um pedaço da lua, né? Porque não é possível. Não dá para querer sucesso sem trabalhar.
Né? Então, assim, é o que eu digo. Eu falei isso com um cliente ontem. Ele falou, doutor, é possível o meu caso? Eu falei, totalmente possível. Não vai ser fácil, não, porque é uma batalha. O caso dele, assim, bem. Falei, mas é possível e eu tô nessa com você. Ah, mas não sei. Eu falei, qual que você vai agarrar? Advogado que tá falando que é possível ou seus vizinhos, seus amigos que falaram que não tem jeito? Qual opção que você quer? Eu acho que a minha é o melhor caminho. Por quê? Porque eu tô te prometendo uma aposentadoria. E se você não se aposentar comigo, você não se aposenta com mais ninguém. Então, às vezes, a gente precisa fazer isso até com o cliente. E aí, eles não querem providenciar os documentos, Amanda, e aí eu entro. Quando as meninas passam assim, não tá. Eu entro e falo assim, eu quero te ajudar, mas você tem que querer ser ajudado. E aí, eu faço aquela lavagem cerebral. Não, doutora, pode deixar. Nossa, os ouvintes assíduos do podcast não me deixam mentir, que conversando com a doutora Juliana Bento aqui, eu falei, pra mim, o melhor dia da semana é segunda-feira. Isso tá gravado. Pra mim, é o melhor dia da semana. Eu também. É um dia que você, né, renova a sua energia, novos projetos para uma nova semana, novos clientes, novos contratos, novos benefícios concedidos. Eu amo segunda-feira. E aí, sexta, não que eu não goste de sexta, mas eu acredito que sexta eu já fico meio saudosa, sabe? Eu já olho pra trás, nossa, semana passou, foi legal. E já fica um pouco... A energia dá uma... Não, e chega um pouco de cansaço, querendo ou não. Sim, a gente faz mil uma coisa, então eu já tô mais cansada. Agora, segunda-feira, eu tô elétrica, eu tô com energia lá em cima. Eu amo segundas-feiras. Eu acho que quem não ama segunda-feira tá amando errado. Porque, na verdade, também, a maior parte da nossa vida são os dias úteis. Né? São as segundas, as terças, as quartas, as quintas. Que é o trabalho, né? Que é o trabalho. Quantas pessoas ficam muito mais tempo no trabalho do que eu acredito que, inclusive, a realidade, a maioria de nós, dos advogados, estão mais tempo, às vezes, no escritório, dedicando aos processos, aos clientes, do que, de fato, às horas de lazer, aos hobbies, né? E como é interessante você dizendo que essa mentalidade você leva para sua equipe e também para os clientes. Isso aí eu achei sensacional. Porque, de fato, não adiantaria você nadar sozinha, remar sozinha ali e todo mundo ali te puxando para trás. A verdade é essa. E o seu time, não acredito nisso, não vai dar certo. Então, você faz esse sempre postando ali, vocês têm um canal, explica pra gente isso aí. Eu acho que já é uma dica excelente já para a pessoa que quer ampliar a sua equipe, a equipe está unida, né? Exatamente. Amanda, o que acontece? São técnicas de gestão. Então, a equipe não se comunica pelo WhatsApp, nem por grupo de WhatsApp. O WhatsApp, a gente tem que sair fora durante o horário de trabalho. O celular não pode estar ali juntinho, não, que senão complica. Porque você vai olhar uma mensagem do trabalho e você acaba olhando outra pessoal e te desfocando. Então, a gente se comunica pelo Slack. É um software, não, um sistema. Eu te confesso que eu não sei muito nominar, mas o Slack eu uso até a versão gratuita, nem uso a paga. E ali a gente tem os canais de cada setor, canais de comunicados gerais, canal é do setor comercial, meu escritório é todo dividido em setor, e tem as mensagens individuais para a gente discutir um caso com áudio, com vídeo, com foto, com mensagem. Então, ali a gente conversa. E aí, no canal de comunicados, a gente coloca os benefícios concedidos, os contratos fechados, batida de meta. A gente tem um canal de elogios, onde o time é obrigado... Olha essa dica, Amanda, que eu recebi e passo para frente. O time tem a meta de fazer pelo menos 5 elogios por mês para os membros da equipe. Então, ali tem um canal de elogios, todo mundo recebe a notificação ali. Hoje, meu elogio vai para fulana, porque ela conseguiu convencer esse cliente a entregar os documentos. Olha que Aí, legal. outro dia, me elogiaram que eu comprei um filtro de água gelada. Falei, aleluia, vocês me elogiaram, né, gente? E aí, o elogio para fulana que trouxe um bolo. Então, a gente tem o canal de elogios, o canal de festas, né, de fazer as festas. Que legal. Isso tudo para engajar a equipe, para aquelas pessoas ali se sintam felizes trabalhando. Aí, o de comunicados, a gente põe um comunicado de reunião, a gente põe um comunicado dos benefícios concedidos, a gente põe um comunicado geral de uma mudança na lei. Aí, no do setor do jurídico, a gente põe, né, as mudanças todas estão tendo ali
ali, a controladoria põe os prazos, aí no comercial coloca alguma informação sobre o setor comercial, e aí vai, E entendeu? você tá em todos os canais? Tô em todos os canais, mas muita coisa, assim, eu não olho muito, igual Aham, prazo, essas coisas, porque tá tudo com o time, mas aham. eu tô lá e tô sempre incentivando, comemorando, tô sempre lá, entendeu? E compartilho com eles, igual hoje eu tô no podcast, eu compartilho com eles também. Olha que legal, eu fiz um podcast, depois vocês vão lá e assistam. Ontem eu compartilhei com vocês que eu vou palestrar no IEPREV, aí compartilhei ali, eu aproveito para falar uma mensagem sobre acreditar, sobre realizar, sabe? É muito Nossa, bacana. que legal. Eu já tinha ouvido sobre a importância de comemorar as pequenas vitórias. Quando você começa a comemorar as pequenas vitórias, você acaba se transformando num apaixonado pela sua vida. Olha, hoje eu fiz 5 quilômetros, amanhã eu vou fazer 6. Isso E mesmo. é 1 quilômetro que você fez a mais, você não é uma corredora, mas é 1 quilômetro ali que você custou a fazer, que você se dedicou a fazer. E aí você se torna um apaixonado pela sua vida. Eu amo comemorar pequenas vitórias. Então, assim, a minha família é muito da comemoração. Então, assim, olha esse banco novo que a gente colocou aqui. Esse banco ficou ali, vamos fazer um churrasco para comemorar o banco. Tudo assim, para juntar a família e tudo. A minha família é muito assim. E é incrível que eu tô vendo você trazer isso para a rotina do escritório, que é justamente as pequenas vitórias, né? Eu trouxe um bolo, fechou um conto, convenceu o cliente a entregar documento, que é uma coisa que a gente vê assim, olha, é obrigação, o cliente me contratou, eu passo para ele uma lista de documentos, ele tem que me entregar. Não me entregou? Deixa eu passar para outro cliente que vai me entregar. E não, você tá ali, não só buscando essa pessoa, dando a mão para essa pessoa, como também aplaudindo o seu colaborador que buscou essa pessoa. Então, como que você comemora essas pequenas vitórias? Isso faz com que o time seja apaixonado por essa rotina, apaixonado pelo trabalho. Isso faz toda a diferença. Com certeza. E isso, Amanda, eu venho aprendendo todos os dias, né, na imersão. A gente não nasce gestora, tem muita caminhada. Nas imersões que eu faço, mentoria, os livros, os podcasts. Eu sou a rainha de ouvir podcast de empresários, de marketing, de relacionamento pessoal. E vejo que a gente pode realmente sempre transformar a nossa vida em algo melhor. Então, o que que eu trago? E eu trago também para o time entender a importância do nosso trabalho. Então, por exemplo, pegamos lá, às vezes, um elogio do cliente lá no Google. Olha aqui, gente. Aí, quando tem uma sentença procedente, a gente pega também e fala, gente, vocês não sabem o tanto que esse caso foi difícil, aconteceu isso e isso. Então, não é todo o caso, mas tem casos que eles são especiais. E, às vezes, nós guardamos só para nós. E o time que está lá no comercial, que está lá, nem sabe o que aconteceu. Então, quando a gente compartilha, o pessoal fala, não, então, realmente, Nossa. eu posso fazer assim. Então, eu trago tudo para o time e eles trazem também, tem muita colaboração deles mesmos. Eles, por exemplo, entregar um chocolatinho com uma mensagenzinha. Então, tem muita coisa que eles. Porque é aquela coisa, o ambiente, né, vai inspirando todo mundo a fazer. Então, muita coisa já não é nem ideia minha, é a deles. ambiência. Aí a frase, aí às vezes um traz uma frase da semana, indica um livro. Então, a gente cria aquele ambiente ali no Slack que só funciona durante o horário de expediente, então não fica no celular de ninguém, mesmo eu tendo uma equipe também, home office, todo mundo usa ali, né, para poder também, cada um, na hora que for Sim. descansar. Desligar mesmo. Mas isso realmente é importante. A comemoração, eu falo isso, eu tenho mania de abrir espumante para comemorar tudo, eu ponho espumante lá para eles, tipo assim, a figurinha, né? Aham. Porque eu acho que quando a gente comemora, a gente fica mais grato ao que a gente está conquistando. Porque a gente fica muito na falta, né, Amanda? A gente pensa assim, mas essa semana, ok, mas eu não fiz isso. E tudo que você fez? Ai, eu não fiz. E aí, e o que você conquistou? Então, às vezes, a gente não olha onde a gente estava e onde a gente chegou, ainda que não atingiu a meta, mas a gente já caminhou um tantão. Porque às vezes você só olha, a gente fica o tempo inteiro só olhando onde não fomos. Eu falo que hoje é a geração do insuficiente, sabe? Parece que nada é suficiente, nada que você fez foi o suficiente só porque você não fez tal coisa. Então nós temos que nos policiar, porque isso vai nos motivar a continuar, porque senão amanhã você fala, de novo eu não vou conseguir. Eu sou, né, uma perdedora, eu sou um fracasso. Não. Mais uma vez, a mentalidade. Focar no que sobra e não no que falta. No que fez e não no que deixou de fazer. Exatamente. Mais uma vez, a gente vê aí
como que a perspectiva de olhar a coisa muda. Olha, eu não fiz tal coisa, mas olha o quanto eu fiz, né? O copo tá pela metade, a gente tem que ver que ele tá meio cheio e Eu não meio adoro essa comparação do copo. não adoro. o copo está meio cheio, tá quase lá, falta um pouquinho para acabar de encher, né? Isso aí, isso aí. E quando a gente começa a olhar essas pequenas coisas, percebendo o quanto nos sobra. E falta muito pouco, a verdade é essa, né? Na verdade, se bobear, nem falta, né, Amanda? Não Às é? vezes não falta, é só o que a gente quer a mais, É né? o que a gente quer. Isso, então a gente precisa, e isso é um trabalho diário. Eu não estou aqui longe de mim, Amanda, dizer aqui que eu sou perfeita e que eu tô. É um trabalho que eu faço todos os dias. Hoje, por exemplo, eu reclamei do trânsito, e aí eu falo para mim, aí eu reclamei de teve um acidente. E eu falei, eu não estava no acidente, eu não estava no ônibus que teve o acidente, foi um ônibus, algumas pessoas se feriram. E como eu posso reclamar só porque eu estou agarrada no trânsito? Então eu tento fazer Além esse de você exercício. não estar no acidente, você tem um carro Sim, não para estava se de ônibus. deslocar até, né? Tem tudo isso, Sim, então eu procuro fazer esse exercício, mas é diário, eu também erro, eu também reclamo, eu também fico chateada, eu também me cobro muito. Então é todos os dias tentando melhorar um pouquinho. Mas isso que a gente falou da empresa, a mentalidade que mudou o meu jogo, né? Então, assim, essa mentalidade mudou o meu jogo, a mentalidade de como eu poderia ir mais além, a mentalidade de ser empresária, de delegar, de ter equipe, de não achar que só eu tinha muita dificuldade em Isso, delegar. eu acredito que todos os advogados têm, porque a gente pensa, não vai fazer como eu faço, não vai fazer como você faz, talvez vai fazer até melhor do que Sim, você faz, a verdade E é se não essa. fizer igual você faz, tá tudo bem, você vai aperfeiçoando aquela pessoa e às vezes tá feito. E aí, sabe como que eu tive que mudar? E eu pensava assim, porque eu sou muito exigente com a qualidade, sabe, Amanda? Muito exigente. Eu fico muito chateada quando eu vejo advogados que não cuidaram do caso do cliente e a pessoa perde o direito dela. Então, eu fico muito preocupada com isso. Para mim, crescer não quer dizer perder qualidade de jeito nenhum. E então eu me preocupava muito com isso e não conseguia delegar. Então eu ficava ali com 3 pessoas comigo, que eu não tinha jeito, eu tinha que ter uma secretária, tinha que ter um estagiário, porque ainda era época de fazer carga do processo físico, né, Amanda? Nós não nascemos na era Carregamos digital. muito processo no carrinho, No inclusive. carrinho, eu tinha um carrinho que esses dias eu abandonei ele, você acredita? Eu falei, ô meu filho, você me serviu tanto, ter carrinho para carregar aqueles processos de não sei quantos volumes do estado que eu trabalho com servidor público. E aí, então, eu tinha só o básico, o resto era tudo a Patrícia ali, centralizadora, a Patrícia que atendia todos os clientes, a Patrícia que fazia as petições, a Patrícia que fazia audiência, a Patrícia fazia recurso. E eu falei, não é para ganhar mais dinheiro, eu não posso perder a qualidade e tal. E aí eu precisei enquadrar em alguma coisa para eu entender. E aí eu falei assim, tá, sozinha eu vou conseguir ajudar X pessoas. Se eu tiver mais gente comigo, eu 10x, 20x, 30x. Qual que é melhor, Patrícia, assumir o risco de ter algum erro e você ainda conseguir consertar, mas fiscalizar e ajudar 100 pessoas ou ficar sozinha ajudando 20? Você acha qual que é mais egoísta? Qual que você está prejudicando mais? Então eu me perguntei isso, sabe, Amanda? E aí fui trabalhando, falei, não, eu vou ajudar mais pessoas, mas eu vou ajudar mais pessoas sem cometer erro também, que eu vou arrumar uma forma, eu vou estudar como fazer o delegar, como fazer a gestão para que não tenha erros. Para que a gente consiga ali corrigir o que o outro faz da forma mais eficiente possível e minimizar ao máximo o erro. E eu falei, se eu errar e se algum cliente ficar prejudicado, eu vou arcar com isso. Financeiramente, eu vou arcar com isso. E esse é o meu propósito. Então, outro dia, quase arquei com o caso e eu ainda consegui reverter, você acredita? Conta pra gente, não. Nos embargos Como de se diz, declaração, eu falei, contou o milagre, contou o E aí milagre, eu agora conta o reverti. santo. Aí eu reverti. Por quê? Porque Deus está do lado de quem realmente quer fazer o bem, sabe? Porque aí você fala, olha como é que Deus ajuda quem realmente quer. E eu falei, tô pronta para poder corrigir esse erro, um erro lá que a gente perdeu um prazo de custas, mas eu consegui embargos de declaração, eu consegui achar ali que realmente era um erro, mas não era um erro, porque tinha um erro também do lado do Poder Judiciário. E a gente virou o jogo, eu consegui virar o jogo dos retroativos, que ia ser de uma DR e não da outra. E assim eu fiquei muito feliz, contei isso pro time, eu falei, olha, é o focar na solução e não no problema. Quando aquilo aconteceu, eu fiquei arrasada na hora, eu falei, meu Deus, como que eu vou falar isso? E aqui, sabe quem que me contratou? Uma juíza, Amanda. Nossa Senhora. Era a sogra de uma juíza. Eu não tinha nem como. E aí eu liguei para ela e já falei, mas eu vou tentar reverter. Se eu não reverter, o escritório vai arcar com todo
o custo que vocês deixariam de ganhar. Ok, ela, ok, tudo bem. Falei, só me dê um tempo, que só vai acabar quando transitar em julgado. E quando eu reverti, ela me mandou uma mensagem. Quando transitou em julgado, eu fiquei quietinha. Ela me mandou uma mensagem, Patrícia, realmente, você me ganhou minha admiração. Você reverteu o caso. Nossa. E eu reverti por questão de achar realmente, eu pesquisei muito e achei uma brecha, foi uma mudança de sistema que, de fato, não houve uma intimação como deveria, eu consegui mudar isso. Então, assim, para a gente ver que é a mentalidade. É a E mentalidade. que nada é perfeito. Que eu achei de uma grande humildade sua trazer esse caso Sim. para as pessoas entenderem que vão acontecer erros e vão ter problema. Sim. Não é um mar de rosas. Não. Vão ter problemas. A questão é focar na solução. Na solução. Porque problemas vão ter todos os dias. Esse, tem certeza que não foi o primeiro? Não. E não é o último. É, a de prazo, graças a Deus, Por favor. da minha Não, vida. mas eu digo assim, né, Agora, outros têm, de um cliente que não fica satisfeito, de um caso que ficou lá agarrado e que demorou, de um caso que a gente poderia ter feito de forma diferente, mas eu tô sempre ali, consigo consertar, porque a gente tem um sistema de onde um fiscaliza o outro, que fiscaliza o outro, e a coisa realmente, quando você tem um valor que é a qualidade, você consegue, mesmo crescendo, você consegue manter isso. É por isso que eu falo, é a questão de qual que é seu foco? Né? Mas sem ter essas desculpinhas. Ai, se eu crescer, eu perco a qualidade. Não. Meu escritório, com todo respeito, tem muita qualidade, mesmo hoje, ele tendo aí, fechando mais de 100 contratos por mês. Ele cuidando aí de milhares de processos. Por quê? Porque a gente realmente tem todo um processo, que aí é outra coisa que eu falo de gestão, que a gente tem que ter processo para tudo, sabe, Amanda? As pessoas, que é o POP, né, que é o procedimento operacional padrão, que as pessoas não podem cada um lá fazer do jeito que ele quer. Não, ele tem que seguir um protocolo de tudo. Aquele protocolo vai evitar erros. Aquele protocolo vai chegar no outro que vai falar, fulano não fez isso, é hora de eu consertar. Então, peraí, vamos lá, vamos por partes. Falamos muito da mentalidade, não só sua como líder, mas de todo o time, e até dessa questão da mentalidade do cliente, da gente trabalhar, que eu achei, assim, sensacional. Chegamos na questão do processo. Você montou um procedimento para todas as rotinas do escritório? Exatamente, né? Que é o famoso POP, que eu não conhecia, mas quando eu fui estudando gestão, eu fui entendendo isso. Então, tudo. Uma vez eu vi uma palestra da doutora Melissa Fuma, que ela falou que lá tem o POP até do cafezinho. Lá no escritório eu ainda não fiz o do cafezinho, mas estamos para fazer. Até o cafezinho tem como faz. O que acontece, Amanda? Por exemplo, depois que o cliente fecha o contrato, tem o POP da formação do processo. Então, tem o procedimento todo anotado, todo mundo tem que seguir. O cliente fechou o contrato, tem que mandar mensagem X, falando, né, dos documentos que vai precisar. Manda um vídeo meu, agradecendo a confiança do trabalho e dizendo como que vai agir dali para fora. O manual do cliente, para ele entender como é que funciona. E aí, depois disso, a pessoa vai baixar os documentos, vai esperar 24 horas, ver se ele enviou os documentos. O que ele enviou, ela baixa. Ela tem que nomear conforme a nomenclatura que tem de cada, para cada um já saber como que acha a nomenclatura. É quinísio, é extrato, é extrato de pagamento, é histórico de crédito, porque cada um nomeia da sua cabeça, não, tem uma nomenclatura para tudo. É CTPS ou é carteira de trabalho? Não, lá no escritório é CTPS 1, CTPS 2, CTPS 3, é processo administrativo 1, processo administrativo 2, com a data da DE. Então, tem um procedimento. Aí, com 24 horas, ele não mandou tudo, manda uma outra mensagem cobrando, liga, faz o áudio. Tem o passo a passo de tudo. De todos os setores, de todos os serviços e de cada colaborador. Quem que fez isso? Fui eu, não. Cada colaborador fez e eu fui lá e ajustei. Ah, foi uma coisa que você também conseguiu delegar. Já ia perguntar, você gastou um ano para fazer isso, eu já ia chegar nesse ponto. Não. Você gastou um ano. Eu pedi cada colaborador para descrever o passo a passo do serviço que ele fazia. E a gente vai ajustando. Toda vez que acrescenta alguma coisa, fala o POP do vendedor, isso foi mudado. O POP da coordenadora foi mudado. E aí todo mundo tem acesso, porque aquilo fica ali no drive armazenado. Então é muito bom, porque aí chega um novo colaborador, aquele saiu, chega um novo, ele vai ler aquele POP, ele vai receber o treinamento, que também tem um vídeo, né, os playbook com os treinamentos, e ele consegue executar do mesmo jeito que o outro executava, e não da cabeça dele. Inclusive, eu tenho POP, eu tenho que fazer as coisas com base no POP lá, e não do meu jeito, da minha cabeça, para o time não ficar confuso. Nossa, isso é sensacional. E aí, nessa triagem inicial do cliente, vamos lá. Tem um cliente é de aposentadoria, outro é de pensão, outro é de revisão. Cada serviço
desse vai ter um POP Tem diferente. um POP diferente cada serviço, tem um POP da controladoria, são vários POPs. E é óbvio que cada colaborador faz certo serviço, então ele fica muito atento ao POP dele ali, só às vezes ele tem que buscar, quando ele faz algo diferente, um outro POP. Mas tem o POP de checklist de documento, de formar o processo, né? Por exemplo, depois que a advogada faz a petição, que ela vai mandar para a controladoria protocolar, ela já tem o POP de quais documentos que ela tem que ter para aquele benefício. Qual o POP dos documentos daquele outro. Então, tem tudo ali interligado. E aí parece assim, nossa, é confuso, toda hora tem que olhar. Não, as pessoas já memorizam, porque como eu já tenho uma equipe, elas memorizam dentro do setor delas, só na dúvida que elas vão lá e eu falo, e o POP? Por que você não fez isso aqui, fulano? Outro dia deixou de enviar para o cliente a informação que foi protocolado o benefício. E, coincidentemente, eu fui atender o marido, que foi da esposa, e ela falou, eu falei assim, pois é, já está em andamento o processo da sua esposa. Ai, não recebi, eu não sabia, não. Falei, não te avisaram? Não avisou sua esposa? Não. Falei, então já vou olhar isso aí, peço desculpas e tal. Aí fui lá e falei com a profissional, falei, por que você não enviou? Ai, eu esqueci. Eu falei, mas e o POP? Aqui, ó, você violou a regra do POP. O próximo passo era enviar a informação para o cliente que foi protocolado, com a mensagenzinha falando que agora o prazo são 90 dias, que até lá a gente não pode fazer nada. Tem tudo, as mensagens são todas prontas. Porque aí também a pessoa não perde tempo fazendo mensagem. Já tem tudo pronto já. Tudo pronto, ela já vai lá e pega. E fica num PDF mesmo, assim, ou você utiliza um programa? A gente usa o Chat Guru, né, que é um programa de WhatsApp, mas a gente pode pôr até no WhatsApp, o WhatsApp Business, algumas salvas ou um Wordzinho lá que a pessoa só vai lá e copia e cola. Porque hoje facilitou muito o WhatsApp porque todos os clientes têm, não tem jeito. Exatamente, aí a gente copia e cola, aí tem áudios, tem vídeos, né? Então, assim, não é fácil implantar tudo isso, mas depois fica tudo muito fácil. E você vai implantando aos poucos e a equipe vai gostando dessa situação. Então, para uma gestão, é importante que você realmente, pode ser 2 pessoas no escritório, 3 pessoas. Se você tem isso, facilita a vida, mano. Imagina, toda hora você tem que escrever uma mensagem informando para o cliente como é que o benefício dele foi protocolado. Você esquece de algum detalhe, não, lá a nossa já tem falando tudo, o prazo agora são 90 dias, a gente aguarda, pode ser que o INSS abra exigência. Se o senhor receber alguma informação, o senhor entra em contato conosco, cuidado com fraude, todas as mensagens têm essa coisa da fraude hoje, né? Hoje em dia tá complicadíssimo. Todas as nossas mensagens têm a parte da fraude, porque aí para ver se o cliente não caia em golpe. Aí então você imagina, você acaba esquecendo detalhes. Quando você tem prontinha, já tá lá bonitinha, inclusive revisada pelo ChatGPT, né? Porque aí a gente já manda ela com todas as cordialidades. Já ia chegar nesse ponto. Você utiliza a inteligência artificial? Eu utilizo muito, cada dia mais. Inclusive agora eu vou usar para atender os clientes que chegam inicialmente para filtrar os leads, né, do digital que vem do tráfego pago. É mesmo? Já começou, implantou. Hoje uma das minhas tarefas é ver como é que tá, se ela tá errando ou não, porque tá em teste. É a Vitória, nossa atendente virtual. Ai, que legal. Através do ChatGPT também. Ela tem, né, a linha, mas ela foi um sistema que eu comprei, entendeu? Um sistema. Mas o ChatGPT, eu tenho uma advogada previdenciarista com experiência de anos, eu tenho uma assessora de marketing que faz copy, eu tenho tem um médico que analisa os laudos, traduz aquelas letras, tem vários lá, gente, que a gente criou e utiliza. Gente, que legal. E o importante é a gente perceber que apesar de ter vários processos, você tá ali, né? Você não se distanciou do processo, né? Porque muitas vezes eu percebo aquilo que a gente vê muito no Instagram, né? Vamos dar um curso de como advogar, mas a pessoa não advoga. A pessoa, ela ganha dinheiro vendendo curso e não advogando. É mais ou menos isso que a gente tem presenciado. E você não, você tá monitorando, por mais que conseguiu delegar, você está monitorando todo o procedimento. Tudo, Amanda, tudo. Aí eu tô com a mão na massa, eu ainda não deleguei todo o operacional, tem uma parte que ainda é minha. As petições mais difíceis vêm para mim para eu dar o ok, né? Aqueles casos mais complicados. Uma sentença que elas já chegam com análise, assim, olha, essa sentença tem isso e isso. Eu entendo que a gente deve recorrer alegando isso e isso, e passa para mim para eu ver, opa,
É isso mesmo. A não ser aquelas que já são todas iguais. Mas sempre tem um caso diferente, porque aí entra a minha experiência. Afinal de contas, o cliente contratou todo esse know-how que eu tenho de 21 anos, que graças a Deus, assim... Que não tem a inteligência artificial que substitui. Então tem tudo. Então, assim, ainda é muito ainda focada nessa personalização, sabe? Uhum. E eu gosto daquilo ali. Então, eu estou com elas para tudo. Elas contam comigo, não só como líder, mas que também uma pessoa da equipe que está ali fazendo. Então, é igual eu te falo, o cliente que não quer de jeito nenhum mandar os documentos, doutora, manda um áudio aqui para ele, faz um vídeo, faça. Outro dia um cliente falou que ele estava inseguro com o nosso escritório, estava com medo de ser golpe. E aí elas falaram, será que você teria um tempinho para mandar um vídeo seu? Porque eu acho que ele ia mudar. Eu mandei e falei, estou aqui, estou sabendo, o senhor está certíssimo de se preocupar com golpe, o certo é o senhor. Ó, meu escritório aqui, olha quem pediu para fazer o vídeo para o senhor, a Isabela, olha aqui. Aí a Isabela fez assim, mandei, acabou, fechou na hora. Então eu estou sempre ali, eu sou o apoio para tudo. Porque eu ponho a mão na massa. Eu né, não estou ainda num nível de gestora que eu estou lá, né, no conselho, digamos, dessas grandes empresas, não. E nem acho que chegarei a isso e nem quero isso, porque eu gosto daquela lida ali. Eu só quero realmente ajudar mais pessoas, né? Então eu tenho um foco de crescimento também, com um limite também, não quero algo ilimitado, até porque não é meu objetivo. Mas é nesse sentido, Amanda, eu fui mudando a mentalidade. A gente não muda do dia para a noite. A gente muda que, assim, a gente vai ser o que a gente quer ser. Mas a gente precisa ir degrau por degrau, mas sem deixar de acreditar, sem deixar achar que não é pra gente, que é difícil, que é só para os outros. Não, é para todo mundo. É para todo mundo. Então, a mentalidade de arriscar. Eu gosto de dizer, não é quem, né? A gente já ouviu muito isso. Quem arrisca não petisca. Quem não arrisca não petisca. E a verdade é que às vezes, Amanda, a gente não vai além porque a gente tem medo. E o medo nos domina de dar o próximo passo. Então você tem medo de delegar. Você tem medo de contratar alguém e o custo ficar elevado. Você tem medo de investir em tráfego. Você tem medo de você não fazer e o outro não fazer igual você. E esse medo vai tomando lugar daquilo que você deseja. Então, por isso que eu sempre digo, se não mudar a mentalidade, não adianta saber tudo. Tá cheio de gente aí que conhece todos esses processos, que dá um show em mim, que vai ouvir o podcast e fala, ih, tô muito além dela, mas não executa. Sim. Por quê? Porque tá com medo, porque tá esperando o dia perfeito. O feito é melhor do que o perfeito. Exatamente, são frases clichês, mas que precisam ser realmente usadas, porque é isso. Então, é isso que eu falo. Eu pego mentorado, alunos, e eu falo, se você não mudar a sua mentalidade, você não consegue. Eu falo isso com uma estagiária lá no escritório, ela falou assim, não dou conta disso. Falei, dá. Primeiro você vai falar para o seu cérebro agora, eu dou conta. Eu dou conta. Eu vou estudar, eu vou me dedicar e cada dia eu vou melhorar um pouquinho, eu dou conta. Eu não dou conta de fazer cálculos? Claro que dá. Se eu dei, você dá. Você tem algum diagnóstico de algum problema? Não. Então você dá. Então, às vezes, a gente bloqueia que não é pra gente. Então, temos cuidado, porque a nossa mente tem poder. Então, eu falei com ela, você vai dar conta sim. Eu tenho certeza que você vai ser inteligente, ser isso, ser aquilo. E, pois, não é que ela tá dando conta? Eu falei, tem muito poder. A palavra, o acreditar, e aí se você acredita e faz, nada vai te segurar. é só questão de tempo, né, Amanda? É questão de tempo, porque a gente também é muito imediatista. E às vezes a gente tem que fazer, quer já fazer e já bombar. E eu falo que eu sou assim, tá? Eu tenho aprendido, mas minha filha, com 48 anos, eu ainda quero meu marido, na hora que tem que puxar minha orelha, fala que calma. Calma, você começou agora com isso. Vai dar, né? Dê tempo ao tempo, porque a gente quer o resultado já. E aí não tem jeito, tudo tem um processo. A gente quer colher, né? Mas o plantio demora, a preparação demora. Isso aí. Para quem está começando mesmo aí, vamos voltar lá atrás. Uma coisa que eu acho que faz muita diferença e que fez quando eu fiz essa migração foi o próprio registro com o CNPJ na OAB. Muitos advogados continuam atuando, e é possível, claro, sozinhos, né? Vamos dizer assim, com seu CPF, com a sua OAB, não fazem o registro junto à OAB, não transformam, né, o seu trabalho e a sua mão de obra numa empresa, formalmente falando mesmo, CNPJ mesmo. Eu acho que começar também por aí é
é um bom passo, é um bom lembrete, porque querendo ou não, gera economia, né? O registro do CNPJ, ele não é na junta comercial, ele é no AB da sua subseção. E a gente tem que, por mais que você emita nota fiscal ali de algum honorário e tudo, quando você faz a retirada do dinheiro como lucro, né? Não tem incidência de imposto. Então, acho que a primeira coisa que também o jovem advogado aí pode pensar é em se formalizar no CNPJ. Você fez isso logo no início? Sim, eu concordo plenamente. Eu tenho pessoa jurídica há muitos anos, né? Acho que deve ter sido 2004, 2005. Muitos anos. Por conta dessa, como eu fui tributarista, Você já tinha esse estalo, né? então o imposto de renda e toda coisa, e eu gosto de tudo muito certinho, sabe, Amanda? Então, assim, eu não sou aquela assim, que eu tributo tudo que eu recebo, então, para fazer da forma correta, quando você faz na pessoa física, são 27,5%. 27,5%, que é o imposto Na de renda. pessoa jurídica, você pega o imposto da pessoa jurídica, fora que você emite nota fiscal, você tem um CNPJ. Então, e aí, sabe por que eu pego muitos advogados que não fazem? Que, no fundo, eles não acreditam no negócio deles. Sim. Eles não acreditam no negócio deles, porque se é um negócio, você vira e fala assim, mas e o custo que eu vou ter com a contabilidade? E o custo que eu vou ter? É investimento, acredite! Se você ganha, tem assim, 5 mil de honorários por mês, e que na verdade não é lucro para o seu bolso, você tem que pagar o custo, você já compensa você ter o CNPJ. E tem contabilidades aí com preço super acessível. Então, online e tal, a OAB também, o custo para registrar é só o custo de registrar. Então, eu penso que as pessoas, elas acabam se bloqueando na mentalidade. Eu tive vários mentores na minha vida, sabe, Amanda? Tô batendo no seu pé aqui. Eu tive vários mentores e uma vez, quando eu recebi meus primeiros honorários, quando eu fui atuar no previdenciário, honorários como autônoma, que até então eu trabalhava em um escritório, e aí o doutor Danilo Santana, um advogado que eu admiro muito, já mais velho, e eu falei assim, doutor, aí era na pessoa física, a gente não tinha, doutor, vou pagar isso tudo de imposto de renda? Meu Deus, ele falou, não tem problema, não, se você não quiser pagar, você passa o dinheiro para mim que eu pago, porque antes você era isenta, aí agora você está reclamando de pagar, porque quem paga imposto de renda é quem ganha. E você ganhou. Mas se você quiser essa mentalidade, que ele falava assim, tudo bem, você passa o dinheiro para mim, eu pago imposto de renda e te dou lá aquela retirada que você tinha. Eu falei, não, desculpa. Tá bom. E eu falei, inclusive, eu vou fazer nossa pessoa jurídica amanhã. Ele falou, acordou, né? Era para ontem. E aí eu fiz uma sociedade, nós dois, porque ele atuava comigo só no previdenciário. E aí, então, assim, você vê que é a mentalidade, Amanda. Eu falo muito da mentalidade porque eu tive todos esses bloqueios. Quando eu pensava que contratar alguém era gasto, era custo. Não, contratar alguém é investimento. Porque quando eu gasto a minha hora, Amanda, para fazer protocolo, para digitalizar a carteira, a minha hora para atender uma ligação, eu estou desvalorizando uma hora de alguém que tem um know-how muito maior. Sim. Porque, afinal de contas, meus anos de experiência, o know-how que eu tenho de advocacia, minha comunicação para fazer. Minha comunicação para fazer vídeo e tal. E aí eu vou lá, eu não estou diminuindo o serviço de digitalizar, mas se eu fico o dia inteiro digitalizando, eu pego 2, 3 horas que eu poderia contratar alguém para fazer, que inclusive, né, tá ali precisando de um estágio e tal, ou precisando de um emprego, eu estou gastando a minha hora com algo que não vai fazer meu escritório crescer. Não vai. Então, eu enxergava como gasto, como despesa. E foi isso que eu falei com essa colega ontem, que eu te falei aqui nos nossos bastidores, que eu encontrei com a colega, e eu falei com ela, amiga, muda a sua mentalidade. Você precisa entender, eu já estou gastando muito. Eu falei, mas você está gastando e está aí sobrecarregada, você precisa contratar uma pessoa. Pois hoje ela mandou aqui, estou contratando já. Teve uma menina, deixou um currículo, eu já gostei, entrevistei, e eu já estou contratando hoje. Eu falei, que benção. Então, o que eu falei, você ouviu, sim, porque não é gasto. Quando eu entendi que investir em conhecimento, fazer curso, fazer mentoria, investir em tráfego pago, que a gente vai falar sobre isso, eu entendi que aquilo não era gasto, não era despesa, Amanda, era investimento. Muda tudo. Muda tudo. E quando você investe, o que você tem? Retorno do investimento. Sim. Entendeu? Inclusive, uma roupa qualquer é um gasto, mas uma roupa para você trabalhar, porque o visual comunica, é um investimento. Sim. Então, a gente tem que distinguir muito o que é gasto do que é investimento.
Porque o custo do escritório tem gasto e tem investimento. Mas a maioria é investimento. Quando você paga uma contabilidade, quando você abre um CNPJ, você concorda que é investir no seu negócio? É por isso que eu bato nessa É tecla. acreditar no seu negócio. É acreditar. Porque se você não acredita, Amanda, quem mais vai acreditar? E onde que entra o tráfego pago nessa história toda? Quero saber já, porque não faço, então já vou ter uma aula particular aqui, gratuita. Vamos lá, Amanda. Então, o que acontece? Esse crescimento todo veio com o desejo de crescer, Aham. mas para a gente crescer, além de delegar e tudo, a gente precisa ter cliente, né, Amanda? Sim. Sem cliente, não tem jeito da gente crescer. Ah, mas investe primeiro em ter cliente, depois você vai delegar e tal. Tem gente que já está com cliente sobrando e precisa delegar para poder dar conta daquela demanda e ter mais clientes. E aí, Amanda, eu sempre vivi com a advocacia de indicação. E ali fechava ali 40 contratos por mês de indicação, muitos Eu acho anos. que a maioria também Sim. da advocacia ainda está nesse boca a boca. Sim. É o advogado da família, né? Sim. Então, aposentou a avó, aí aposenta a tia, e vai indo. E eu vinha com esse cliente de indicação, cliente de alguma parceria, cliente né? Acaba que eu dou entrevista em rádio, faço palestra. Então, vinha aqueles clientes ali. Mas eu não tinha, Amanda, o domínio de quantos clientes viam. Eu ficava, a Deus dará, Entendi. né? Eu não sabia, podia ter medo de não chegar nenhum. Nenhum, sim. Porque, afinal de contas, não estava nas minhas mãos. Entre aspas, claro que eu procurava ter um bom atendimento para o cliente indicar mais, eu procuro, né, fazer palestra, eu procuro, né? Mas ainda assim, você concorda que diretamente não está nas nossas mãos. E foi então que eu estudei o tráfego pago, né? Entrei nessa onda aí que eu não fui pioneira do marketing digital. Eu falei, vou começar isso em 2022. Vou começar o tráfego pago. Eu tenho caixa para investir dos anos todos de advocacia, né? Que eu sempre fui uma pessoa que financeiramente eu tenho, né, uma boa gestão financeira para realmente deixar o escritório com caixa para essas coisas. Comecei em 2022, mas sem acreditar. Achando que aqui não ia dar certo. Sabe quando você começa só para dizer que você não começou, mas não vai dar certo? Falar que eu fiz, né? Vou fazer isso, mas eu sei que isso não é fácil, sei que isso não vai dar certo. E aí não deu mesmo, não. 2022 inteiro eu só gastei dinheiro, porque aí eu investi gastando, mas investi para aprender. Então, não digo que eu gastei porque eu aprendi. E aí, então, no final de 2022, eu falei, eu preciso mudar de jogo. Eu tenho que fazer isso para dar certo e não para ver se vai dar certo. E foi então que eu estudei a parte toda de vendas, porque né, muito isso, toda a parte de gestão para a coisa funcionar. E contratei, tive que vencer meu medo e contratar. Porque um erro que você faz quando você faz tráfego pago, que chega, né, os clientes vão chegando ali no seu WhatsApp, é não ter quem atender eles na hora, Amanda. Porque se a sua vizinha te indica um cliente, você pode falar, olha, hoje eu vou fazer um podcast lá em Belo Horizonte, eu não posso te atender, vou te atender semana que vem, te espera, tranquilo. Sim, ele já tem a confiança que Você vale foi a pena te indicada, esperar. ele vai te esperar. E se você não responde ele, daqui a pouco ele fala, ô doutora, tá lembrando de mim? É. O cliente que vem do tráfego pago, não. Você não atendeu ele aperta o outro botãozinho do outro. Do outro. É igual você quando você busca uma coisa no Google, que você precisa de um médico e tal. Se ele não atende, não tem vaga e não foi indicado, você pegou no Google, você pega outro. Não precisa nem ir lá. Se você clica, o negócio já dá erro, a mensagem automática ele já não vai. Você pega outro. Não foi Deixa eu indicado. olhar outro. Deixa eu olhar outro. Esse que não tá, a mensagem não tá aí, não. Ou então começou a atender você de um jeito que você não gostou. Então, tem toda uma estratégia. Eu entendi que tinha uma estratégia. E aí, eu fui galgando. Fui galgando nisso e fui estudando e fui contratando equipe, fui investindo em aprender vendas, entender de script, entender de TSDR. E aí, a coisa fluiu. Eu cheguei a fechar 160 contratos por mês. Vindo do tráfego pago. Investindo aí 12 mil por mês de tráfego, entendeu? E um gestor de tráfego que está comigo. E aí foi então que a gente lançou, né, mentoria e tal. Então é isso. Então o tráfego pago, você tem o controle de quanto você vai ter, quantos clientes. Por quê? Porque você está investindo X, você vai ter 2X. Mas não adianta o cliente chegar. Não, aí você tem que ter o pós. Foi o que eu falei com essa amiga ontem. Aí eu falei com ela, você não está tendo quem atender. Você já sabe todo o processo. E você faz campanhas específicas, Patrícia, por exemplo, a gente teve, agora não tem mais, mas a gente tinha, por exemplo, a revisão da vida toda. Revisão da vida toda. Você faz específicos, assim, tópicos específicos,
ou genérico? Não, O escritório de não. advocacia... Todas, eu tenho mais de uma campanha, né? São campanhas específicas. Então, e cada um é atendido com um script diferente. Ah, Então, eu tenho entendi. campanha Já de é BPC direcionado. deficiente, eu tenho campanha de aposentadoria por idade, eu tenho campanha de planejamento. Cada um é com um vídeo diferente, com uma mensagem diferente. O atendente que atende tem um script, as perguntas que fazem certinhas, para poder filtrar, ver se aquela pessoa é realmente uma pessoa para contratar um serviço e passar para a pessoa que trabalha em ofertar o contrato para ela. Então, primeiro pergunta, por exemplo, vamos pensar aí no BPC. Pergunta se mora sozinho ou mora com alguém, se recebe algum benefício. Tem as perguntas todas já Sim. bonitinhas, né, do script. E aí entende tudo ali daquela pessoa para passar. Ó, ele é um potencial, ele vai fazer 65 o mês que vem e ele não tem renda, ele não tem isso. Aí essa pessoa, ela vai olhar mais a fundo, não pega documento, a não ser quando precisa de laudo, precisa de alguma coisa que o cliente não sabe informar, e aí oferta o contrato para ele numa call, ou numa ligação, ou num vídeo chamada. Ele aceita, ele assina, e aí depois vai para outra pessoa mexer com a documentação dele. Aí o jurídico avalia e valida aquele contrato. Aí depois que analisa toda a documentação, o jurídico avalia e valida o contrato. Fala, realmente tem direito e tal. Se não tinha direito porque veio uma informação errada, por exemplo, digamos que o cliente tem uma MEI e não respondeu isso. Mentiu. Porque cliente mente também, né? Aí o jurídico fala, esse não tem direito, e aí vai lá e rescinde o contrato. Coisa rara de acontecer, porque o filtro é muito bem feito, mas acontece. Nossa, sensacional. E isso potencializou o crescimento do Sim, escritório, sim, Patrícia? sim. Aí o que acontece, Amanda? Eu até tenho isso aqui, ó. Nós éramos em 22, nós éramos 5, em 23 nós éramos 10, em 2024 nós éramos 15. Não, como é que é? Agora nós já somos 20, entendeu? Não, nós terminamos 2024 com 20, 15, 10, é mais ou menos assim, 5, 10, 15, já até esqueci os anos aqui. 21, 5, 22, 10, 23, 15 e 24, 20 pessoas. Nossa, E sensacional. aí, por quê? Porque quando você aumenta o número de cliente, você precisa, de fato, ter toda uma estrutura para atender, né? Então, uma estrutura de equipe e de processo, porque senão você não dá conta, aí vira uma confusão, e aí cai qualidade, e aí realmente, né? Então, a gente tem que trabalhar progressivamente. Cliente, aumenta time para atender, aumenta cliente, aumenta time, aumenta investimento, e aí vai, entendeu? Patrícia, a gente está caminhando para o final. Infelizmente, que a vontade é ficar aqui o dia todo. Vamos fazer o resumo dos resumos? Como transformar a minha advocacia num empreendimento? Eu vou dizer que é o seguinte, são 4 pilares. A mentalidade, porque você tem que querer isso, você precisa acreditar no seu potencial e você precisa tomar a decisão de fazer isso. E em isso você vai ter que investir, você vai ter que estudar, investir em conhecimento, investir em pessoas para te ajudar, investir de forma de prospectar cliente, nem sempre é o tráfego pago, tem várias formas de prospectar, seja offline, online. Então, primeiro pilar, mentalidade. Segundo pilar, marketing. A gente precisa realmente entender que a gente precisa atrair pessoas para comprarem da gente. A gente não pode ficar, acabou a era da gente ficar sentado esperando, porque tem um monte de gente atraindo, fazendo marketing, e a gente ficando cada vez vai diminuir o nosso cliente que vinha por indicação. Terceiro pilar, vendas. A gente precisa entender que a gente precisa ter um trabalho para oferecer esse contrato para o cliente contratar você e não o fulano, não o cicrano. Coisa que antigamente não era tão, mas hoje em dia, né, não existe um serviço, um produto que não tem que ter venda. Então, a gente tem que investir nesse pilar. Seja a gente mesmo, seja a nossa equipe, o nosso time, ter um time comercial quando você quer crescer e tal. E o quarto pilar é a gestão. Porque senão fica manco, entendeu? Então é a mesa ali, tem que ter os 4 pilares. Porque se não tem a mentalidade, qualquer probleminha você desiste. Você não investe e tal, não adianta. Você aprende e volta para o mesmo lugar. Se não tem o marketing, você não consegue gente para comprar. E como é que você vai crescer? A venda finaliza aquilo daquelas pessoas que chegaram e que você vende. E a parte de gestão para que tudo funcione, transforme em benefício concedido e realmente gere ali tanto a transformação para o seu cliente quanto a questão do resultado financeiro para você. Então é isso. O sucesso vai ser a consequência desses 4 pilares. Exatamente. E eles precisam ser trabalhados dia a dia, porque não é uma matemática que faz e acabou. E a pessoa precisa todos os dias tomar a decisão de querer fazer isso. Nossa, sensacional. Patrícia,
Já percebi, lógico, você é extremamente positiva, animada, confiante. Mas a gente sabe que, claro, tem dias ali que tá mais difícil que outros, isso é inegável, né? Nem tudo é um mar de rosa, toda rosa, cheirosa e maravilhosa tem o seu espinho ali. Tem alguma coisa que você, em algum momento, assim, se pega, um livro, um mantra, alguma coisa que você leva pra sua vida, assim, que às vezes, como se diz, peraí, deixa eu voltar nisso daqui, deixa eu me lembrar desse propósito, ou desse ideal aqui, desse filme que te inspirou. Sim, Amanda, e eu quero dizer que é mesmo, e tem dia que dá vontade de desistir, sim, tem dia que você fala, meu Deus, o que é que eu fui inventar pra mim? Não é fácil, gente, eu falo isso, ninguém vive em mar de rosas, a vida é desafiadora pra todo mundo, cada um com seu cada um, digamos assim, mas eu tenho vários mantras que eu uso, e eu uso mesmo, Amanda. E eu vou deixar um aqui que eu gosto muito, que eu sempre leio pra eu falar, não deixe que o seu medo tome lugar dos seus sonhos. Porque é aquilo que eu já disse aqui antes, o medo nos impede de voar. Então, não deixe que o seu medo tome lugar dos seus sonhos. E muitos livros também, Amanda, muitos livros que eu li, mais de 200 livros nessa linha de tudo isso, de mentalidade, de autoconhecimento, de relacionamento pessoal, de gestão. E alguns me marcaram mais do que outros. E eu vou deixar aqui O Poder da Ação, Já do li. Paulo Vieira. Sensacional. O Segredo da Mente Milionária, que Também. também é maravilhoso. Fica na minha cabeceira esse. Então, são 2 livros maravilhosos, entendeu? E que eu realmente sugiro que as pessoas, quem está tendo essa dificuldade, que comece por eles. E depois tem mais um monte, é só me perguntar que eu estou aí para dizer. E mais um que fica na minha cabeceira junto com esse. Coincidência, não sabia que era esses livros que você utiliza. Fica junto O Poder da Ação, o Segredamente Milionária. Segredamente Milionária e O Poder do Hábito. Muito É bom o que também. fica junto ali. Muito bom. Comigo ali sempre. Às vezes eu volto, pego alguma coisa. Tem uma frase até do César Cielo, que eu gosto muito, que é mais ou menos nesse sentido também, que ele fala... Cansei de ver pessoas a vida inteira falando, nossa, se eu tivesse uma oportunidade... Mas essas são as mesmas pessoas que não se dão o trabalho de acordar mais cedo para procurar essa oportunidade. Que ele é uma pessoa marcada aí por treinar, né? Sempre chega mais cedo aos treinos, treinar à noite, treinar de madrugada. Então, é isso. Não existe sorte, existe trabalho, né? Então, você criando essa mentalidade, esse hábito da positividade, do trabalho, da mentalidade, não tem o que te segura. Você está fazendo o possível. Porque o impossível é Deus que faz, não somos nós. Então, você fazendo o impossível, vai casar com o impossível de Deus, eu não tenho certeza. Com certeza. Doutora, muito obrigada. Que delícia conversar com você, aprender tanto. Deixa para o pessoal onde que as pessoas te acham, a sua rede social, para o pessoal já te seguir, te mandar mensagem, te mandar dúvidas, que eu tenho certeza. Não porque ficou dúvidas, mas porque eu tenho certeza que ao aplicar na prática vai surgir muita coisa aí. E que as pessoas também podem ter acesso à sua mentoria. Muito interessante. Onde que as pessoas te acham? Verdade, Amanda. Amanda, eu amei esse papo. Eu vi que nós duas temos muitas coisas em comum. Eu tenho até que descobrir se você é uma sagitariana, porque realmente a gente tem, né, essa positividade, essa alegria. Eu senti uma identificação muito boa. Eu agradeço demais ao IEPREV, a você, por essa oportunidade. Fico muito feliz de poder compartilhar um pouquinho aqui do que eu faço. E as pessoas me encontram no Instagram, patriciasalomão.advogada, tem canal no YouTube, tem site, eu estou aí à disposição. Amanda, eu amo compartilhar o que eu aprendo, eu amo compartilhar o que eu errei para a pessoa não errar, isso é algo que me deixa extremamente feliz. Então, eu estou à disposição, quando você quiser, eu volto aqui para bater um papo novamente. Ai, que bom, que alegria. É isso aí, né? Nós damos aulas, né? A gente é professora, a gente estava comentando isso, o quanto a gente aprende ensinando, Verdade. né? É muito gostoso. Quem compartilha, multiplica, inclusive o conhecimento, eu não tenho dúvida disso. Concordo. Não sou sagitariana, eu sou geminiana.
mas temos muitas coisas em comum. Mães de família, donas de escritório de advocacia, escritoras. A gente tem muita figurinha para trocar, eu tenho certeza que não vai faltar oportunidade. Com certeza, com E certeza. espero levando muita informação útil para todo mundo, né? Isso mesmo, gente. Muito obrigada. Pessoal, finalizamos mais um episódio do EPREV Talk. Que delícia foi estar aqui com a doutora Patrícia, levar para vocês tanto conhecimento. Aprendi muito também, vou aplicar muita coisa aqui na prática. Já segue a doutora Patrícia no Instagram. Me segue, @AmandaFariaMapa. A gente tem também o Instagram do IEPREV, @IEPREV_IEPREVCalc, que é o programa de cálculos imprescindível também para a sua advocacia. E fique com a gente no nosso canal no YouTube, no Spotify. Toda segunda-feira tem um novo episódio com um convidado especial e um tema que você vai aproveitar, você vai levar para a sua vida. Até o próximo!